vida temos pra viver aqui, como empregá-la, em quem investir. Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma manhã, podendo ter comunhão com uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós já queremos, desde já, anunciarmos o tema aqui, e falarmos um pouco do assunto que foi mencionado anteriormente, a respeito do plano original de Deus. Hoje nós voltamos para falar desse assunto, que é importante nós termos consciência, que faz parte da nossa história. É o plano de Deus, o plano original de Deus, parte 2. Então nós vamos comentar hoje. Gostaríamos que você ficasse conosco aí no Star News, canal 23. E nós temos uma porção da palavra de Deus. Eu acredito que vai te ajudar logo pela manhã. Você vai sair para o seu trabalho. É importante ter consciência de por que Deus criou o homem. É um assunto que nós precisamos estar bem claros da necessidade de Deus ao criar o homem, o que Deus tinha em mente, qual a intenção de Deus em criar esse universo tão extenso e também fazer o homem nesse planeta Terra. Por que você está aqui? Qual a intenção de Deus relacionada ao homem? Nós vamos ver esse plano hoje, falarmos um pouco, retomarmos alguns itens que foram já falados a semana passada e também alguns assuntos novos aqui que vai esclarecer a respeito da vontade de Deus. E antes de nós falarmos desse tema hoje, tão importante, nós gostaríamos de cumprimentar o nosso companheiro, nosso amigo Rafael. Esse programa Vida para Todos sem o Rafael ficaria até incompleto, Claro que primeiro Deus, a sua palavra, mas nós estamos aqui com o nosso companheiro aqui do programa Vida para Todos. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é uma satisfação estar aqui novamente. Como o Antônio disse, eu creio que nós precisamos realmente estar juntos para falar um pouco mais da palavra de Deus, E com o tema, o plano original de Deus, parte 2, até você deve estar pensando, poxa, mas precisa de parte 2 para esse tema? Com certeza, se nós tivéssemos tempo, poderia chegar até parte 10, parte 15, porque é um tema que engloba toda a humanidade, desde o princípio até o fim. E hoje, trazendo para nós a realidade de tudo que está acontecendo, também está incluso no plano original de Deus. Um tema muito amplo, Nós vamos tocar em algo que vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais da palavra, e algo que pode nos ajudar realmente e ser ajudados, a levar essa palavra que pode realmente salvar as pessoas e libertar as pessoas do meio da opressão e do mundo que tem acontecido, tudo que tem acontecido no mundo de hoje, Antônio? Na verdade, você falou, Rafael, a respeito desse tema, que é um tema extenso, porque, extenso. Na verdade, acho que gastaríamos anos falando a respeito desse tema, porque esse tema diz respeito à pessoa de Deus que é eterna e o seu plano também, que embora foi revelado, mas esse mesmo assunto que nós estamos falando, a Bíblia relata que ele foi um assunto guardado em silêncio nos tempos eternos. É verdade. Que agora, nesse tempo final, a partir da manifestação de Cristo, do Verbo de Deus, o Filho de Deus que se encarnou, abriu aos homens esse plano, mas é um plano extenso e que, embora se trata do reino de Deus, da pessoa de Deus, a obra
dessa pessoa e também o desejo, a intenção de Deus. O fato de Deus ter criado o homem, então não é um assunto tão simples. Não pode ser resumido assim tão rápido, resumido, né? em apenas quatro programas. Né? Tem um versículo aqui, Antônio, que você falou, eu até lembrei dele, não estava nem marcado, mas já Sim. que você falou... É que o programa Vida para Todos, ele surge, aqui, as vertentes dele aqui, ele surge na hora, não é nada, né, planejado aqui. Nós temos um roteiro, o tema, e graças a Deus ele flui de acordo com o sentimento, né? Aqui no momento. Né? Qual é o versículo? O versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, fala: pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Realmente falando sobre aquilo que o Antônio mencionou. Tem pontos, né, na Bíblia que ele dá margem para muitas coisas, né? E o plano original de Deus, como o Antônio disse, como é que nós podemos falar de algo resumidamente, de alguém que é eterno, de alguém que não teve aí um início e também não tem um fim, né, Antônio? Olha só. Então eu creio que seria injusto nós já mudar o título, né? Ou deixar para outra hora falar, né? Então, já que nós damos início a isso daí, é bom nós mencionar mais alguma coisa relacionada ao plano de Deus. E até tem um versículo que ele complementa, porque você falou da mente do Senhor, ou seja, a revelação a respeito do plano de Deus, você que está nos acompanhando com o tema de hoje, o plano original de Deus, parte 2. Você que está nos acompanhando, então é algo que estava no coração de Deus. Quando nós olhamos para o universo, né? Hoje, a comprovação de vida existente apenas na Terra, no planeta Terra. E aí você vê a questão do homem, né? Da criação, do mundo vegetal, do mundo mineral. Aí você tem esses reinos, e aonde inclui o reino humano, nós temos por que Deus criou todas essas coisas. Tudo isso é algo que faz parte da intenção de Deus, é algo que estava na mente de Deus, que é um terreno que ninguém pode sondar, ninguém conhece, ninguém pode penetrar, prescrutar a mente de Deus, ou seja, conhecer. Então foi necessário uma revelação da sua intenção. Há muitas teorias sobre a criação do universo, sobre a existência do homem, né? Há muitas teorias. Só que ninguém melhor do que o próprio Criador para nos falar a respeito da sua intenção. Todo inventor, Rafael, que projeta alguma coisa, ninguém melhor do que ele para falar qual a intenção dele por detrás desse grande projeto ou de determinado projeto. Com certeza. E eu acredito que ninguém melhor do que o Criador, do que Deus, para nos falar a respeito do plano dele. Sim. E é algo que ele tem que revelar de acordo com o seu ponto de vista. Então a revelação a respeito da criação do homem, do plano dele, não é algo que é de baixo para cima, é algo que tem que ser de cima para baixo. Cima para baixo. É algo que parte de Deus, essa revelação. Com certeza. E tem um versículo aqui, falando a respeito dessa questão, chamada de a doxologia, ou seja, a revelação, é uma palavra para a revelação da glória, em Romanos capítulo 16, versículo 25. Capítulo 16, versículo 25 fala: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora, né? Esse agora aqui está relacionado ao tema de hoje. Isso. E a revelação no tempo, essa revelação atual agora dessa intenção de Deus, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, ou seja, a única forma de nós conhecermos o plano de Deus. Tem outra forma. Todo o objeto criado, Rafael, tem um manual, né? Tem um manual. Você poderia até falar alguma coisa a respeito? Se você for comprar algo, né, hoje em dia, vamos supor, vamos dar um exemplo do carro, né? Às vezes você olha todo aquele painel, né, digital, cheio de botão, você fala, para que serve isso? Para que serve aquilo? Né? Você nunca sabe para que serve. Você sabe que tem uma função, uma utilidade, mas o porquê, muitas das vezes, nós vamos perguntar. E dentro lá do carro tem um manual. Tem um manual descrito toda
as opções, né, o funcionamento do carro, e você olhando no seu manual, você vai conseguir ter um aproveitamento melhor do seu carro. Uma compreensão melhor o inventor criou e ele pode falar de tem forma... uma utilidade, né? Tem utilidade. Agora, com respeito ao homem, como é que nós vamos compreender quem é o homem? Quem nós somos? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Então, existe também o manual do Criador. Olha só. Que é a palavra de Deus. É até a questão do universo. Quando olha o universo, quem vai imaginar, né? Como é que vai saber, o que está no coração de Deus ao criar um universo tão Senhor vasto Jesus. E hoje sendo habitado apenas o único planeta, né, dentro desse universo tão vasto, embora o universo ele é vasto, mas ele não é infinito, ele é finito, ele tem um final, e a Bíblia confirma que o universo está em constante expansão, ou seja, o universo, além de ser tão vasto, de haver outras galáxias, outros sistemas de planetas, estrelas e até outros sóis além do nosso sistema, outras galáxias. Agora, por que essa imensidão de coisas? Quem pode responder para nós e nos deixar informado a respeito do desejo de Deus, por que Deus criou todas essas coisas? É o próprio manual, ou seja, a Bíblia é quem vai nos explicar a respeito daquilo que está no coração de Deus e que agora foi revelado. Só para você ter uma ideia, eu acho que você nunca ouviu falar, ou alguns já ouviram falar, não é tão comentado a respeito, mas é bacana, acho que é uma curiosidade. Acho que o programa Vida para Todos também, ele tem esse dever de passar algumas coisas que, embora o nosso tema é o plano original de Deus, é algo que não é tão abordado de forma comum. Mas o universo hoje, com a vida, você tem a vida, nós temos a vida na Terra. O único vestígio de vida existente hoje é na Terra. Nós temos os outros planetas dentro do sistema solar, né? E esses planetas como Mercúrio, Vênus, Saturno, alguns planetas dentro do sistema solar, não há vida. Então por que eles estão criados? A resposta para essa indagação nossa de olhar essa amplidão do universo está em Romanos 8. Em Romanos 8, Deus começa a sua vida na Terra. Por enquanto, a vida hoje, a criação de Deus, começa na Terra. Tem início na Terra e com a intenção que já foi falado no programa anterior, Deus criou o planeta Terra. Isso está em Isaías, Rafael. Você lembra aquele versículo de Isaías 45? 45:18, que 45. Deus criou a terra não para ser um caos, mas para ser habitada, né? Ele faz a Terra não para ser um caos. Como você olha, quando nós olhamos Vênus, Plutão, esses outros planetas do sistema solar, não há vida nenhuma e é um verdadeiro caos, porque é impossível haver um ecossistema e uma vida, um meio para que haja vida, tanto animal como vegetal, e a vida humana. É verdade. Só que a Terra, ele diferente de qualquer outro lugar, Para ser habitado. Para ser habitada. É verdade. E esses planetas que estão hoje, de certo modo, em degradado, né? Não há possibilidade de vida neles, por que eles estão aí? Complicado, hein? Não é só para ornamentar o universo, Não como é as só estrelas estão fazer aí. número, né? Porque quando nós falamos aqui, o universo é muito vasto, né? De acordo com Romanos 8, você é sabedor disso, esses lugares que hoje não tem vida é para dar continuidade ao plano, ao propósito de Deus. Olha só. Que é começando com a Terra, criando o homem, e o início dele, você lembra no programa anterior que nós falamos a respeito do plano original de Deus? O fato de Deus ter criado o homem era para que Deus pudesse estar com o homem na Terra. E teve alguns versículos que foram mencionados a respeito dessa questão de Deus estar com o homem. Não o homem, nós até brincamos, né? Falamos aqui, tem pessoas que o desejo da maioria dos cristãos é que Deus vai pôr uma extinção no planeta Terra. A Terra vai ter uma odisseia da Terra. Isso. E Deus vai tirar os homens da Terra e evaporar o planeta Terra, queimar a Terra, né? Destruindo, erradicar a Terra de certo modo. E eles que o Senhor, né, Deus vai levar esses homens para fora do planeta Terra e a Terra vai ter fim.
Senhor e que vai Jesus. construir um outro mundo, não este mesmo em restauração, mas um outro mundo. Isso não condiz com o plano original de Deus. Está fora do que está escrito aqui, né? Deus mudou o plano dele, tem um outro plano ou ainda preserva o mesmo plano inicial? O plano é sempre o mesmo. O que pode ocorrer são adaptações, né? Você quer ver, fazendo uma inserção no que você está falando aí, né? Já que nós estamos falando de planeta, surgiu uma abertura de inscrições, né? Não me recordo agora o país, tá? Se é Rússia ou se é Alemanha, mas é um país que está explorando Marte. Estão vendendo passagem para Marte. Estão vendendo passagem, não estão nem vendendo, estão falando, abrindo inscrições. O interessante é que são passagens somente de ida, Antônio. Você acredita? Isso, rapaz. Abriram inscrições somente para ir para Marte, não tem volta. É só de ida. E agora eu faço a pergunta, você sabe quantas pessoas se inscreveram para ir? Quantos? 10.000 pessoas. Que isso, rapaz. Eu não sei o que está acontecendo com o povo. Eu sei que aqui na Terra está ruim. Mas lá em Marte, meu irmão, deve estar bem pior. Porque como é que esse povo vai viver? Como é que esse povo vai comer? Como é que esse povo vai se cuidar? Sendo que o lugar não tem vida. Primeiro, Rafael, que o homem, né? É claro que o homem ele tem uma preocupação hoje com o universo, em conhecer o universo. E na verdade o homem ele pesquisa o universo, que é tão imenso, é muito difícil de ser pesquisado e ser conhecido. E de forma resumida, né? Não há como o homem conhecer todos os mistérios que há no universo. E nós temos a questão tão importante que é conhecer a questão da nossa existência. Quando o homem conhecer a questão da existência dele, por que ele está aqui, por que ele foi criado, por que Deus criou o homem, um ponto de interrogação para você que está nos assistindo aí. Então nós precisamos conhecer, ter uma visão aclarada das Escrituras para podermos entendermos a questão da existência humana e o propósito de Deus em criar esse universo. De acordo com Romanos 8, fala que o universo criado, que está hoje em caos, a Bíblia usa o termo de corrupção. Todo o universo participa hoje de uma corrupção. Então há um envelhecimento do universo. Tanto o homem envelhece, há também. Por que, Rafael, que o homem foi afetado com essa questão da velhice? Hoje há uma corrupção, até mesmo o fato e o elemento morte que afetou também os seres humanos. Não só os seres humanos, mas afetou toda a criação. Toda a criação, é verdade. Como nós falamos na semana passada no programa, e ficou bem claro para nós que em Gênesis 3:8 Deus queria ter comunhão com o homem, né? Mas o homem, devido à sua vontade de querer conhecer e com a participação ainda do inimigo de Deus, ele conseguiu enredar, enganar tanto a mulher como o homem, fazendo com que aquilo que estava fora de Deus pudesse entrar no homem, trazendo junto com ele o pecado e proporcionalmente a morte para todo ser humano. Deus tem um plano de restaurar o homem, porque Deus não criou o homem para morrer. É a única coisa que o homem não aceita na terra. Você pode ser demitido do trabalho, você pode perder a tua casa, você pode perder teu carro, você pode perder o que for. Mas a única coisa que o homem não aceita perder, aceita é a morte. E né? todas essas coisas ele sempre dá a volta por cima. Ele, né? As outras coisas alheias, né, ele consegue, fala assim, tendo saúde, né? Você já conhece, corre atrás, né? E isso é verdade. Né? Agora, com respeito à morte, irmão, nem com dinheiro você dá jeito nela. Então, precisa mesmo compreender o plano. Deus dá uma oportunidade para o homem, mesmo o homem não estando aqui, né? Tendo passado pelo período de morte, mas um dia o Senhor pode trazer esse homem à existência novamente. Então aí dá para percebermos que o fato de Deus, que era o plano original, de que Deus queria e intencionava ter comunhão com o homem. Sim. E esse homem seria eterno. Nós falamos de intenção, quantos benefícios o homem teria, você já imagina? Você não precisava nem... Você precisava trabalhar? Trabalhar, mas ele ia trabalhar com o Senhor, menos. né? Você vê que no período milenar,
de acordo com Isaías, alguns livros da Bíblia que relacionam a vinda de Cristo, que é esse propósito original de estar com o homem. É interessante que a Bíblia, relacionada à volta de Cristo e a vinda do Senhor, estabelecimento do reino, ela tem vários lugares na Bíblia que ele fala da volta de Cristo. São poucos os versículos que mostram a Cristo retirando o homem da terra. É claro que tem alguns livros como 2 Tessalonicenses, até mesmo fala de um arrebatamento de pessoas, mas esse arrebatamento não indica que esse arrebatamento ele é definitivo, que as pessoas serão tiradas do planeta Terra e que o planeta Terra, aquele propósito original de Deus, será descartado. E nós lemos até Apocalipse 21, na semana passada, versículo 3 ao 4, mostrando que Deus quer estar com o homem na terra, Amém. Tendo comunhão com esse homem na terra. E o fato do homem ter se tornado autônomo, rejeitando a presença de Deus, porque Deus quer ter a presença do homem, e o desejo de Deus era que o homem desejasse ter a presença de Deus. Quando o homem se separou de Deus, o elemento da corrupção, ou seja, daquilo que torna, que vai degradando, trazendo a velhice, Rafael, não afetou apenas o reino humano, afetou o reino animal, vegetal, e até as coisas inertes também foram afetadas, com como certeza. Esses planetas, da forma que é conhecido hoje. Você vê a Lua parece um queijo, né? E você vê quantas esses planetas, é impossível a vida nesse lugar. É verdade. Só que eles foram criados com um propósito. De acordo com Romanos 8, fala para nós, se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode nos acompanhar, mostrando em Romanos 8, 19, fala: a ardente expectativa da criação, essa criação engloba os seres humanos, o animal, tanto esse mundo animal como tudo aquilo que foi criado por Deus, a vida consciente, quer os homens ou quer criaturas. A expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por que aguarda a revelação dos filhos de Deus? Pois a criação, toda a criação, inclusive o universo, esses planetas, a própria Terra também está passando por um processo de dores de parto, como a Bíblia chama. Então o versículo 20 fala: pois a criação está sujeita à vaidade. Essa vaidade aqui é a vaidade, ou seja, da Terra sofrer esse processo A palavra certa seria corrupção, né? Corrupção, ou seja, de envelhecimento, de impacto. Ou seja, todas as coisas vão em envelhecimento. Você vê, tem um envelhecimento. Até essa camada de proteção da Terra, o ozônio, está sumindo, né? Ela tem esse impacto. Então todo o universo está numa constante dores de parto, Rafael. E ela está sujeita à vaidade, ou seja, essa corrupção, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Senhor Jesus. E esse que sujeitou, ou seja, que submeteu a Terra, Rafael, a esse processo de envelhecimento. Ou seja, agora os homens, a morte entrou, os homens morrem, a terra também passa por um certo sofrimento, os animais também passam por um certo sofrimento, porque Adão, esse homem, quem sujeitou aqui, diz respeito àquele homem federativo, que é o primeiro homem que representaria os demais homens. Ele entregou esse universo à corrupção. Senhor Jesus. E isso afetou, né, e vai afetar até a vinda do Filho. Novamente, a segunda vinda, né? Nós queríamos até completar esse plano, o plano original de Deus, falando também da vinda, né? Porque o Antônio está mencionando a questão dos outros planetas, que levou, né? Esse universo ao caos, né? Você está mencionando os outros planetas aí. Satanás sempre tenta antecipar, né? Você está falando que o Senhor tem um plano ainda para esses outros planetas que não é habitado. Sim. Mas a própria estratégia de Satanás é antecipar o plano. Já estavam querendo enviar o homem para Marte, né? Você está vendo como é que é? Possível, né? Como se desse certo, fosse bem simples chegar e levar um homem para Marte, né? Quando Deus falava um plano e colocava diante do homem, Satanás se antecipava. Deus falava, Satanás se antecipava.
Lembrando que ele não pode barrar, né? Não tem como, né? Fazer Deus mudar a sua intenção. Ele né? só, o Senhor, ele sabe, quando ele dá o plano, ele já sabe, como se diz, fazer, se for necessário fazer uma adaptação, ele já sabe sair, né? E começar novamente. A partir do momento que Satanás, ele colocou a morte no homem, Deus não falou, puxa, agora meu plano acabou. Vou descartar o homem. Agora vou acabar com a terra, vou fazer em outro lugar, né? Aquilo que não, ele tem sempre uma saída. Levou um tempo, mas ele restaurou novamente. Esse trabalho já praticamente Deus já viu o fim, né? No começo ele já viu o fim, porque Deus tem essa capacidade de ver o fim antes do começo. Então, em Cristo agora, essas coisas, até mesmo, você vê a questão da morte, que é um item que ninguém pode, né? É a única, a Bíblia até chama de inimigo, né? Que é o último inimigo a ser destruído. É verdade, é a morte. Em 1 Coríntios fala que o último inimigo a ser destruído, no capítulo 15, é a morte, que é o último inimigo. Ou seja, ninguém consegue vencer. Só que Deus porá um fim, há de pôr um fim até mesmo nessa questão da morte, que entrou e reinou. Mas não foi só a questão da corrupção, no que diz respeito à morte, de ter tomado conta do elemento humano. Só que o homem também foi afetado moralmente, espiritualmente. Então foi um dano, Rafael, que afetou o espírito do homem, que é a sua relação com Deus, na sua comunhão com Deus. Afetou a alma do homem, que diz respeito ao seu intelecto, ao seu raciocínio. Amém. O homem passou a pensar e agir de modo diferente. E afetou também a parte mais exterior do homem, que é o seu corpo também. Principalmente o corpo, né? Porque o corpo já mostra a idade da pessoa, né? O corpo foi afetado. E mostra que está acabando, né? E é uma parte exterior que acaba sendo também até uma resguarda para o homem. Porque se o homem também não entra o elemento morte no homem, se o elemento morte não entra no homem, o homem não poderia ser salvo. Em que sentido? Se o homem é eterno, sendo eternamente mau nos seus desígnios e na sua conduta, se ele fosse eterno, com certeza, você que está nos assistindo, com certeza, se o homem tivesse vida eterna, o procedimento desse homem seria eternamente maligno. Então Deus acabou permitindo que a morte entrasse para que fosse uma salvação para o homem. Colocasse um fim. Um fim. Quando o homem percebe a fragilidade dele, de acordo com os Salmos 39, quando ele passa a conhecer o fim dos seus dias, e percebendo que ele é mortal, frágil e mortal, ele se volta ao Criador. É verdade. Para ter aquilo que ele não pode ter em si mesmo, que seria a vida eterna. Amém. Salomão é um exemplo disso, né? Ele experimentou tudo aquilo que o homem pode imaginar na vida, e no resumo da vida dele, ele disse que tudo isso era vaidade. Porque mesmo que o homem pudesse experimentar algumas coisas que até a religião hoje oferece, né, se ele pudesse experimentar algumas coisas, ele seria ainda um eterno infeliz. Com certeza. Porque só em Cristo mesmo é que esse homem pode ter felicidade plena. Porque a ausência de Deus, se o homem tem a ausência de Deus, ele será infeliz, ele provará aquilo que ele já está provando na experiência, que é a morte. Ele terá um problema na sua comunhão com Deus, porque a queda afetou o espírito do homem, afetou a alma, que é a maneira do homem agir e pensar, e afetou também o seu corpo. E como se não bastasse, toda a criação participou dessa corrupção. No próximo programa, nós vamos falar dos itens. Isso. Nós vamos falar dos itens que afetou a alma do homem. É verdade. Porque não é só a questão do corpo, mas é uma questão também da conduta humana que foi afetada. Além de ter afetado a alma, afetou também a terra, né? Nós podemos falar. Nós falamos a questão da questão vegetal, né? Sim. Você está até vendo os livros aí, esses livros aí, tá falando tudo sobre isso daí, né? Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão também, além de ter afetado a alma, nós vamos falar um pouquinho o que a terra tem sofrido. Porque afetou o caráter, mas não só o homem em si, também a natureza e a criação. A natureza, a criação, né? Todo ser. Ele não acha que Penápolis está assim, ou a outra cidade está do outro jeito, não, todos estão passando pela mesma coisa.
Isso aí são sofrimentos hoje que é visto em toda a terra. Toda a terra. E no próximo programa, comentando, dando continuidade, nós vamos chamar vocês já para participar conosco. Nós vamos falar de 12 itens que antecedem a vinda de Cristo, dentro desse mesmo tema, do plano original de Deus, mostrando 12 itens, são sinais que antecedem a vinda de Cristo, o estabelecimento do seu propósito original, que é o seu reino e o seu desejo de estar vivendo com o homem, né, para sempre. Graças a Deus. O tempo já está curto, né? Já passou. Eu creio que eu achava que estava uns 15 minutos, mas já está com meia hora. Então eu vou fazer aqui o convite para o próximo programa. Lembrando que o programa passa todos os dias às 7 horas da manhã. E se você perder, você pode acessar pelo www.canal23.com.br, assistir lá o programa, né, Vida para Todos. Além dos livros que nós temos que pode ser adquirido, né, para uma melhor compreensão desses assuntos, né, Rafael? O produtor já colocou lá o site, né, o telefone, a localidade onde você pode nos encontrar. E ali tem muitos livros que levam à fé, falando sobre a igreja e falando sobre alguns ministérios. Você está vendo lá o ministério do apóstolo Paulo, Pedro e João, né? Então você pode ligar nesse telefone e com certeza vai ter alguém lá para te ajudar a você escolher um bom livro, para fazer um bom estudo e compreender um pouco mais do plano da vontade de Deus. Findamos aqui o primeiro programa, mas vamos voltar com o segundo programa, convidando as pessoas que são os nossos amigos aí que participam conosco no programa Vida para Todos, ficar ligado, né? Todo dia, 7 da manhã, você pode ligar na Star News e nós estamos aqui comentando esse assunto que vai decorrer toda essa semana. Gostaríamos de orar com vocês, não por vocês, que há um só intercessor e há um único mediador. Então nós oramos com vocês, tá? Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que estão participando conosco no programa Vida para Todos, aqueles que vão ainda para o trabalho nessa manhã. Abençoa o dia dessas pessoas, os filhos, os familiares. Ajuda-nos, Senhor, voltarmos a nossa mente para o Teu desejo. Fortifica o nosso coração. Ilumina os olhos do nosso entendimento para compreendermos o Teu plano. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, Vida para Todos. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Só uma juventude